e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Saíram também Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com panos, mas enrolado numa outra parte. Glória a Deus. Esse capítulo de João fala sobre a ressurreição de Jesus. Igreja, vocês não sabem a emoção que é a gente entrar no túmulo de Jesus. Glória a Deus. Eu fiz uma viagem inesquecível. Eu fui lá e enquanto eu entrei no túmulo de Jesus, pastor, eu não conseguia ficar de pé. Lá tem uma grade para as pessoas não entrar lá para dentro, para pisar no lugar onde Jesus foi colocado. E lá na porta, quando eu olhei para a porta, o túmulo estava escrito: Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a nossa alegria. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! E nós vemos aqui que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, de madrugada, ainda era escuro, ela vai ao sepulcro. Quando ela chega, ela entra praticamente em desespero, porque a pedra fora removida. Igreja não é qualquer pedra. A primeira vez que eu fui, há mais de 30 anos atrás, uns 32 anos atrás, a pedra ainda estava lá do lado, assim. É enorme, é mais alta que eu, mais ou menos desta espessura. Aí eu fiquei pensando, olhando para aquela pedra, eu falei: Jesus, como Jesus é maravilhoso. Nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. E eu chorando ali dentro, eu tive uma experiência. Glória a Deus. Foi no ano de 1994 quando eu fui. Olha só. E ali eu chorava muito, mas Deus já tinha me levado até ali, porque em 96 Ele já ia fazer algo na minha vida. Aleluia. Quando eu estava ali de pé, chorando, eu senti como se uma mão poderosa me abraçasse. É uma experiência maravilhosa. E ali eu saí e fiquei próximo ao túmulo ali, olhando. E o Senhor falou para mim: me louve com louvor. E eu comecei a louvar. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver
Salvador, o Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz, sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Não existe amor maior. Oh, aleluia! Quando eu cantei de olhos fechados, quando eu abri meus olhos, tinha pessoas. Eu falei, Jesus, eu vou te louvar aqui, ninguém vai entender, eles falam outras línguas. Quando eu abri os olhos, tinha uma multidão de gente ouvindo o louvor. Falei, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, como é bom a gente servir a esse Deus. E eu louvei ao Senhor, apontando para o túmulo de Jesus, que as pessoas choravam. Como é bom chorar na presença de Deus. Não existe coisa melhor de você ter o seu cantinho de oração na sua casa. Ter o seu cantinho de oração é muito importante. Então nós vemos que Marta chega ali, Maria Madalena, chega a Maria Madalena com mais outras, se não me engano, as três, né, foram juntas. Chega lá, pedra já é removida, e elas nem olham para o túmulo, voltam correndo e encontra Pedro e João. João, o apóstolo, que é aquele que encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Sabe o privilégio do João? Escutar as batidas do coração de Jesus. Você já imaginou que coisa maravilhosa? E eles correm na frente e Pedro, tranquilo, ficou para trás. Quando eles chegam na porta do túmulo, eles não entram. Mas Pedro, sempre Pedro, ele chega lá e olha. E olha com os lençóis, todos ali desarrumados. Mas eu estudei um pouquinho sobre o lenço dobrado. Aleluia. O lenço dobrado, igreja, tem um significado. Era um costume judeu de quando recebia um visitante na casa, se ele gostasse ali da maneira como ele era recebido, aleluia, ele, quando ia saindo, ele não deixava aquele lenço de qualquer jeito, ele dobrava aquele lenço. Aleluia. Sabe qual é o significado? Era uma promessa que ele iria voltar. Aleluia. Oh, aleluia. O lenço dobrado no túmulo de Jesus, quando ele ressuscita, o lenço está dobrado. Promessa que ele fez: eu vou para o Pai preparar lugar. Quando eu for, eu virei outra vez para buscar minha igreja. Oh, aleluia. Esse é o lenço dobrado. Esta é a promessa. Esta é a promessa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso as coisas têm apertado. Por isso que a luta tem sido grande. As tribulações têm sido grandes. Mas nós sabemos que ele falou: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se vocês me servirem, ele dizendo, vocês também vão ser mais que vencedores. Nós não temos motivo para andar de cabeça baixa, querido. E olha só,
E chegado à tarde, naquele dia, no primeiro dia da semana, os discípulos, com as portas cerradas, pelo medo dos judeus, chegou Jesus e se colocou no meio deles. Aleluia. Quando eles estavam ali, temerosos, escondidos, com medo dos judeus, porque olha, mataram Jesus, eles não tinham visto ainda Jesus, e chega Jesus, as portas fechadas, ele entra e fala: paz seja convosco. Imagina a alegria dos discípulos ali. Imagina, glória a Deus. E dito isso, mostrou-lhes as mãos e o seu lado, e alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Oh, que privilégio! E um privilégio tão grande também, que Maria teve ali no jardim do túmulo. Ela chega, vê a pedra removida, ela vê o túmulo vazio e ela começa a chorar. Ela começa a chorar, aleluia. Onde colocar o meu Senhor? Onde colocar o meu Senhor? Ela está ali, chorando, aleluia. E ela olha alguém que está ali. Quando ela olha, ela pergunta. Ela pensa que é um jardineiro ali. O jardim do túmulo é muito bonito. São flores lindas. Ela pensa que é o jardineiro. Ela olha, onde puseram meu Senhor? O encontro maravilhoso. Aí Jesus fala: Maria. Maria, e ela entende a voz do Mestre. Ela falou: essa voz eu conheço. Oh, aleluia! As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia! Glória a Deus! Ela pega, ela vai, ela quer abraçar o Mestre, ela quer adorá-lo. Ele fala: não, aguarda um pouco. Vai lá, avisa os discípulos que eu estou vivo. Ela chega lá e fala: ele vive, ele vive, glória a Deus. Eles não creram. Quando ela está ali, conta, ele vive. Passa-se alguns dias e Jesus aparece. Paz seja por Deus. Glória a Deus. Mas tem um lá que não está presente. Tomé. Tomé fala: olha, eu não creio. Só se ele deixar eu colocar as mãos nos cravos. Aqui, onde Jesus levou os cravos. E ver o seu lado. Meu Deus. Glória a Deus. Passa-se os dias. Lá estão os discípulos novamente. E lá está Tomé. Paz seja convosco. Imediatamente, vem aqui, Tomé. Vem, Tomé, que eu vou tratar da sua incredulidade. Vem, Tomé, olha aqui. Olha aqui, Tomé, mostra para ele. Ele cai de joelho. Coloca a mão, Tomé. Toca, Tomé. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio. Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Não podemos ser incrédulos dentro da igreja. Tem muitos Tomé dentro da igreja. Jesus curar, não sei não, a enfermidade é muito difícil. Jesus salva. Ah não, aquele lá de casa não vai ter salvação não. Deu uma de Tomé, não é, igreja? Meu Deus.
Vamos ser crentes e não incrédulos. O crente crê, aleluia. O crente crê no impossível. O crente não está vendo, mas ele está crendo. Não precisa ver para quê, basta ter fé. Tenha fé que você recebe. A nossa salvação, pastor, é pela fé. A fé. A fé te leva a um patamar bem alto. Ah, mas a minha fé é muito pequena. Olha para um grão de mostarda. Quase não dá para você ver. E olha um grão de mostarda. Você planta um grão de mostarda, coloca uma pedra em cima. Deixa lá uma pedra. É interessante. Eu andei pesquisando também. E, olha, coloca lá o grão de mostarda e coloca uma pedra em cima. Vai passando o tempo, ela dá um jeitinho de estender as suas raízes e ela brota. É assim a tua fé. O crente tem que ter raiz. E raiz para onde? A raiz de uma grande árvore que a gente não vê, mas você vê que ela está lá. A palmeira, olha as raízes da palmeira. O pinheiro. Diz a história que o pinheiro é tão alto, né? Mas diz que o mesmo tamanho que ele é para cima é a raiz para baixo. Por isso que você pode olhar um pinheiro, vem temporal, bate o vento, ele vira para cá, vira para lá e não quebra, não vai. Cai alguns galhos que está seco, mas ele continua lá. A palmeira vem a ventania, só falta arrebentar tudo, ela se curva, não se quebra, ela fica de pé. Assim é o crente que tem raiz, aquele que crê que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a salvação. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Jesus também aparece os dois discípulos no caminho de Emaús. Olha só eles caminhando e conversando com o outro. Já é o terceiro dia, né? Tinha perdido a fé, já tinha perdido a confiança. Já é o terceiro dia, mas falaram que ele ia ressuscitar e até agora não vimos nada. Jesus ali começa a caminhar com eles e escuta toda a história. O caminho era longo, eles ouvem toda a história, eles explicam toda a história para o próprio Jesus, sem saber. A sua visão estava fechada, seus olhos estavam fechados. E Jesus vai, ouve a história todinha. Quando eles chegam na casa dele, Jesus faz que ia mais para frente. Diz: fica conosco, entra na nossa casa, porque o dia já se declina. E a gente sabe que lá naquelas terras, naquele tempo, já existiam salteadores. Fica aqui com a gente, passa a noite aqui, depois continua na caminhada. Oh, aleluia, Jesus entra. Quando Jesus pega um pedaço de pão e abençoa, eles falam: olha, essa bênção sobre o povo, eu vejo. Quando eles veem que é Jesus, oh, aleluia. A igreja acha que eles ficaram ali tomando um cafezinho, comendo pão. Não, eles saíram correndo. E vai anunciando: Jesus ressuscitou. Nós vimos Jesus ressuscitou porque ele passou em casa. Ele passou em casa. Isso que nós devemos fazer. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Ele passou lá. Salvou aquele filho. Salvou aquele esposo. Salvou aquela filha rebelde.
glorificando ao Senhor, por quê? Jesus passou lá em casa.